Manhã de sexta-feira, 21 de novembro, Florianópolis acordava para mais um dia ensolarado de primavera no sul da ilha. Às 6h50 da manhã, Catarina Casten, de 31 anos, saiu de sua casa na região da Praia do Matadeiro com destino à Praia da Armação. Seu objetivo era simples: chegar a tempo para sua aula de natação no mar, uma atividade que fazia parte de sua rotina disciplinada. Para chegar até lá, Catarina precisava fazer o mesmo percurso que conhecia bem: a Trilha do Matadeiro, um caminho natural entre áreas de mata que conecta as duas praias. Era um trajeto que ela havia feito dezenas de vezes antes. Naquela manhã, vestida com seu equipamento de natação, ela seguiu confiante pela trilha. Mas Catarina nunca chegou à aula de natação e nunca mais voltaria para casa. As horas foram passando. 9 da manhã chegou e Catarina não havia retornado, algo incomum para quem tinha uma rotina tão regrada. Seu companheiro começou a ficar preocupado. Ele tentou contato, mas não obteve resposta. Por volta do meio-dia, a situação tomou um rumo ainda mais alarmante. O companheiro de Catarina recebeu uma mensagem através de grupos de natação da região. Pertences dela haviam sido encontrados abandonados na trilha do Matadeiro. Ele rapidamente entrou em contato com a professora de natação, que confirmou o pior: Catarina não havia comparecido à aula naquela manhã. Às 12 horas, a polícia militar foi acionada. Começava ali uma corrida contra o tempo. Policiais da Polícia Militar de Santa Catarina iniciaram imediatamente as buscas pela trilha. Moradores da região, ao tomarem conhecimento do desaparecimento, se juntaram aos esforços. Grupos de natação compartilhavam informações. A comunidade se mobilizou. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para reforçar as buscas. A trilha foi sendo percorrida metro a metro. Os pertences de Catarina encontrados ali, seus equipamentos de banho, indicavam que algo muito errado havia acontecido naquele trajeto. E então, durante a varredura da área, 2 homens que passavam pela região se aproximaram dos policiais como uma informação que todos temiam. Eles haviam encontrado um corpo. Era início da tarde, quando as equipes localizaram Catarina. Seu corpo estava em uma área de mata de difícil acesso, entre pedras e vegetação fechada, afastado da trilha principal. A cena era brutal. Os sinais de violência eram evidentes. Catarina havia sido vítima de um ataque violento. O local foi imediatamente isolado. O SAMU foi acionado, assim como a Polícia Civil e a Polícia Científica. Florianópolis acabava de ter seu dia marcado por uma tragédia que chocaria toda a cidade. Mas quem era a mulher cujo corpo havia sido encontrado naquela trilha? Catarina Casten tinha 31 anos e era estudante de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Ela cursava o programa de pós-graduação em inglês na área de estudos linguísticos e literários. Formada em letras, Catarina atuava como professora de inglês e era descrita por todos que a conheciam como uma aluna dedicada, uma pesquisadora comprometida e uma colega admirada. Enquanto a perícia trabalhava no local do crime, a polícia militar iniciava um trabalho investigativo que se mostraria surpreendentemente rápido e eficiente. E isso se deveu, em grande parte, à colaboração decisiva da comunidade. Moradores da região começaram a enviar vídeos e fotografias para os policiais. Câmeras de segurança de residências próximas à trilha haviam capturado imagens de um homem circulando pela área em horários compatíveis com a passagem de Catarina. As imagens mostravam algo perturbador. O homem aparecia observando a área, como se estivesse à espreita, antes de seguir em direção à trilha. Um detalhe chamou ainda mais a atenção dos investigadores. Nas primeiras imagens, ele vestia uma camiseta azul e calça. Horas depois, nas imagens seguintes, ele circulava apenas de bermuda, sem camisa. A mudança de roupa levantou imediatamente a suspeita de que ele estivesse tentando se desfazer de vestígios do crime. Mas não foram apenas as câmeras de segurança que ajudaram a identificar o suspeito. 2 turistas que passaram pela trilha naquela manhã estranharam o comportamento de um homem e, por precaução, fotografaram ele. Essas imagens, combinadas com os vídeos de moradores, formaram um conjunto de provas visuais poderoso. A identificação foi feita ainda naquela tarde. O suspeito se chamava Giovanni Correia Maier, tinha 21 anos, era natural de Viamão, no Rio Grande do Sul, e morava de aluguel justamente na região da Armação.
o que explicava sua familiaridade com a trilha. Com a identidade confirmada, a polícia militar seguiu rapidamente para a residência de Giovanni. Ao ser abordado pelos policiais, o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo os investigadores mais experientes. Giovanni confessou o crime espontaneamente. Ele admitiu ter atacado Catarina na trilha. Segundo a confissão, ele havia asfixiado a vítima com um cadarço, estrangulando-a até a morte. Mas o horror não parou aí. Ele também confessou ter violentado sexualmente Catarina, antes de arrastar e abandonar seu corpo na área de mata de difícil acesso. Na casa de Giovanni, os policiais encontraram as roupas que ele vestia nas imagens das câmeras de segurança, as mesmas roupas usadas no momento do crime. As peças foram imediatamente apreendidas como evidência. Pertences da vítima também foram encontrados na residência. Material genético coletado no corpo de Catarina foi encaminhado para análise pericial, que deve servir como prova definitiva no processo. Giovanni foi levado sob escolta para a central de polícia da capital, onde teve sua prisão em flagrante decretada. Ali, ele forneceu mais detalhes sobre o crime. Disse que havia voltado de uma festa na madrugada e que tinha consumido bebida alcoólica e drogas antes de cometer o ataque. Segundo declarou aos policiais, ele costumava passar frequentemente pela trilha. Ainda durante os interrogatórios iniciais, Giovanni revelou que havia se escondido na mata à espera de Catarina passar. Foi um ataque premeditado, emboscado. Ele escolheu sua vítima e esperou o momento certo para agir. O perfil do criminoso começa a ser traçado, e o que se descobre é ainda mais perturbador. Giovanni Correa Maier nasceu em Viamão, no Rio Grande do Sul, e vivia em Florianópolis desde 2019 com familiares. Ele tinha 21 anos quando cometeu o crime contra Catarina, mas as investigações revelaram que este pode não ter sido seu primeiro ataque violento. Pouco depois da prisão de Giovanni pelo assassinato de Catarina, a Polícia Civil começou a investigar uma possível conexão dele com outro caso brutal que havia ocorrido anos antes na mesma região. Em 4 de janeiro de 2022, uma senhora de 69 anos foi vítima de estupro, lesão corporal e violação de domicílio na Praia dos Açores, também no sul da ilha de Florianópolis. Naquela ocasião, a vítima estava em uma videochamada quando foi surpreendida por um agressor que a estrangulou, bateu sua cabeça no chão e a violentou sexualmente. A amiga que estava na chamada de vídeo viu um homem usando camiseta azul clara e máscara branca atacar a vítima, antes de desligar o celular. Segundo fontes da Polícia Civil, Giovanni é agora o principal suspeito deste crime de 2022. O modus operandi é assustadoramente similar: estrangulamento seguido de violência sexual. O detalhe da camiseta azul também chamou a atenção dos investigadores, já que Giovanni foi visto usando uma camiseta desta cor antes do ataque contra Catarina. À época do crime de 2022, Giovanni tinha apenas 17 anos, era menor de idade. Por essa razão, mesmo que seja confirmado como autor do estupro, ele não poderá ser indiciado por este crime específico, pois já completou 21 anos e não pode mais cumprir medidas socioeducativas que seriam aplicáveis a menores infratores. Isso significa que existe a possibilidade real de que Giovanni Correa Maier seja um agressor serial, que atacou pelo menos 2 mulheres em um intervalo de 3 anos, usando métodos violentos similares, estrangulamento e violência sexual, sempre agindo em locais próximos à sua região de moradia. A morte de Catarina gerou uma onda de comoção em Florianópolis e em todo o Brasil. A comunidade universitária ficou em choque. A UFSC emitiu uma nota oficial manifestando pesar e indignação e afirmando que Catarina foi vítima de feminicídio. A UFSC repudia veementemente qualquer forma de violência contra mulheres, dizia o comunicado da universidade. Manifestamos nossa indignação com o caso de Catarina e pontuamos que tais ocorrências não podem ser naturalizadas. O Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, onde Catarina estudava, também divulgou nota prestando solidariedade à família e aos colegas da estudante. No sábado, 22 de novembro, apenas um dia após o crime, um ato público foi realizado às 7 da manhã na Igrejada Armação, próximo ao início da trilha onde Catarina foi encontrada. Amigas, colegas, vizinhas e moradores refizeram o percurso da trilha em uma homenagem emocionante. A mobilização buscava não apenas honrar a memória de Catarina,
mas também cobrar mais segurança para as mulheres que utilizam as trilhas de Florianópolis. A tragédia reacendeu debates urgentes sobre a segurança de mulheres em espaços públicos, sobre a violência de gênero e sobre o feminicídio no Brasil. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio à família de Catarina e de revolta com mais uma vida feminina interrompida brutalmente. Este é um caso extremamente recente. Giovanni Correa Maier permanece preso preventivamente desde sua captura em 21 de novembro. Ele está sob a defesa da Defensoria Pública de Santa Catarina, que atua por dever constitucional para garantir os direitos legais de toda pessoa privada de liberdade. O inquérito policial ainda está em andamento. Até o momento em que este roteiro foi escrito, o Ministério Público de Santa Catarina não confirmou oficialmente se já recebeu o inquérito completo da Polícia Civil ou se apresentou denúncia formal contra o acusado. A expectativa é que isso aconteça assim que a investigação for concluída e todas as provas periciais estiverem finalizadas. As análises de material genético ainda estão em processamento no Instituto Geral de Perícias. Essas provas serão fundamentais para o processo judicial. A perícia nas roupas apreendidas também continua. A investigação sobre a possível conexão de Giovanni com o estupro de 2022 também está em curso. Embora fontes policiais afirmem que, com certeza, ele será confirmado como autor daquele crime também, a confirmação oficial ainda depende de análises técnicas e periciais. Nos próximos meses, muitas informações ainda devem vir à tona. O julgamento de Giovanni Correa Maier promete ser amplamente acompanhado pela mídia e pela sociedade. O processo judicial é longo e diversas etapas ainda precisam ser cumpridas antes de uma sentença final. Ainda existem perguntas sem resposta. Existem outras vítimas? Giovanni agiu sozinho? Quais foram exatamente suas motivações? O que leva um jovem de 21 anos a cometer atos tão brutais? Essas são perguntas que talvez só sejam respondidas ao longo do processo judicial, quando mais detalhes da investigação forem tornados públicos e quando o acusado for formalmente interrogado em tribunal. É impossível encerrar este relato sem expressar o profundo lamento pela morte de Catarina Kasten. Catarina era uma jovem de 31 anos com uma vida inteira pela frente. Uma estudante brilhante, uma professora dedicada, uma pesquisadora apaixonada por linguística e literatura. Uma mulher que amava a natureza, que praticava natação regularmente, que tinha amigos, família, sonhos de fazer doutorado, projetos de vida. Ela foi brutalmente arrancada do mundo quando fazia algo tão simples e cotidiano quanto ir para uma aula de natação. Numa manhã de sexta-feira qualquer, caminhando por uma trilha que conhecia bem, perto de sua própria casa. Catarina representa todas as mulheres que têm seu direito básico de ir e vir violado. Todas as mulheres que não podem caminhar tranquilas pelas ruas, trilhas, praias. Todas as mulheres cujas vidas são interrompidas pela violência masculina. Seu caso não pode ser esquecido. Não pode ser apenas mais uma estatística de feminicídio no Brasil. Catarina merece ser lembrada não apenas como vítima, mas como a pessoa que era, uma acadêmica talentosa, uma amante da natureza, uma vida cheia de potencial que foi injusta e violentamente interrompida. Que a justiça seja feita, que sua memória seja honrada e que casos como este não se repitam nunca mais. Descanse em paz, Catarina Kasten.